eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição um programa especial histórico, relembrando o que foi o Seminário Internacional de Comunicações Eletrônicas e Convergência de Mídias. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. Nos aguarde. Iniciamos o programa com a abertura do Seminário Internacional Comunicações Eletrônicas e Convergência de Mídia, com a palavra do ministro da SECOM da Presidência da República, Franklin Martins. O evento ocorreu em novembro de 2009 e é um documento histórico que nós trazemos para você. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos palestrantes dos diferentes países que vieram de tão longe aqui para dividir conosco a experiência que possuem de regulação de comunicações eletrônicas. Queria agradecer a todos os participantes, entidades, personalidades, parlamentares, agentes públicos, acadêmicos, organizações da sociedade civil empresarial e não empresarial que aqui estão presentes, e dizer que para a SECOM é motivo de uma grande satisfação realizar esse seminário. O mundo das telecomunicações vive hoje uma era de desafios e de enormes oportunidades. O processo de digitalização, a internet, o processo de convergência de mídias, tudo isso oferece extraordinárias possibilidades, seja do ponto de vista da difusão da informação, seja do ponto de vista da produção e difusão cultural, seja do ponto de vista da democratização de oportunidades e do exercício da cidadania. Além disso, permite o estabelecimento de uma economia de vastíssimas proporções e enorme potencialidade, gerando crescimento, gerando emprego, gerando renda, aumentando a arrecadação de impostos, em suma, organizando um importante setor da economia e incidindo sobre o conjunto da economia numa sociedade de informação e de conhecimento. Algumas consequências desse processo são nítidas. Em primeiro lugar, os custos de produção caem brutalmente. A digitalização permite que muitas das atividades feitas em outras plataformas, em outras bases tecnológicas antes, sejam feitas de forma muito mais barata. E isso abre enormes possibilidades. As fronteiras entre as telecomunicações e a radiodifusão vão se dissolvendo e isso gera grandes desafios. Até algum tempo atrás, era de um lado, telefone era voz, não passava disso, do outro lado você tinha radiodifusão. Hoje, cada vez mais, esse processo vai produzindo uma interpenetração, gerando uma série de interrogações, uma série de possibilidades, gerando uma série de riscos, mas, mais do que tudo, gerando enormes possibilidades. Eu costumo citar que a convergência, eu costumo dizer que a convergência de mídias é um processo inelutável, está em curso, ninguém vai detê-lo. Por isso mesmo, é muito bom olharmos para frente, ao invés de ficar olhando para o passado, olhar para trás. Olhar com nostalgia para o passado pode ser muito interessante do ponto de vista, vamos dizer, da pessoa se sentir bem ou rememorar coisas, etc. Mas o futuro está ali e o futuro é a convergência de mídia. Vou dar um exemplo para vocês. Isto aqui é uma televisão. Eu recebo aqui um sinal aberto, gratuito, de radiodifusão e posso assistir televisão aqui. Agora, esse mesmo aparelho se transforma num celular. Eu recebo aqui televisão, um sinal
numa tecnologia 3G, 3G+, 4G, ou o que vier a aparecer, um sinal que pode ser gratuito ou não, dependendo do modelo de financiamento que a empresa tiver adotado. Evidente que o usuário não vai ficar andando com 2 aparelhinhos iguais. Esses 2 aparelhinhos viram um só. Isso vale para a mobilidade, mas isso vale dentro de casa. Ou seja, em pouquíssimo tempo, para o usuário, para o cidadão, será absolutamente indiferente se o sinal está vindo da radiodifusão ou está vindo das telecomunicações. Regular esse processo de convergência é um tremendo desafio e uma grande necessidade para todo mundo, porque sem regulação não se estabelecem regras claras, não há segurança de como atuar e, mais do que isso, não há uma interferência da sociedade em como produzir um ambiente estável, um ambiente com perspectiva e um ambiente onde os interesses da sociedade prevaleçam sobre todos os demais. Esse seminário aqui ele tem como objetivo recolher as experiências de vários países, países democráticos, países com os quais nós mantemos relações intensas, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, que são parceiros importantes do Brasil. Recolher as experiências de como eles estão regulando esse processo de convergência de mídia. Ninguém tem modelo pronto, que está dando certo, que já resolveu tudo, não. Está todo mundo, mais ou menos, sobre a marcha, enfrentando os problemas que vão aparecendo. Acerta aqui, erra ali, busca uma solução que se revela criativa, uma outra que se pensava que era criativa, se vê que não dá nada e se bateu no muro. Mas eles estão lidando com isso. E estão, de um modo geral, muito mais avançados do que nós, como nós veremos a seguir. Aprender com a experiência deles não é copiar a experiência deles. É ver como que eles lidaram com problemas semelhantes ao que nós estamos lidando aqui. Semelhantes, não iguais. Semelhantes, não iguais. Então, aprender com as experiências dele é importante para nós entrarmos nesse desafio de produzir um novo marco regulatório para as comunicações eletrônicas dentro desse ambiente de convergência de mídia. No Brasil, o nosso desafio é maior ainda do que estão enfrentando esses outros países, porque aos desafios que são gerais, próprios das mudanças de tecnologia, da introdução de novas tecnologias, etc., somam-se desafios peculiares, particulares nossos. A nossa legislação é absolutamente ultrapassada. Isso não é segredo para nenhum de vocês. A gente pode fazer discurso, pode dizer que já fez uma mudancinha aqui, adaptou ali, mas cada um de nós, quando conversa com seus botões e não com o microfone da televisão, sabe perfeitamente que a nossa legislação é absolutamente ultrapassada. Para se ter uma ideia, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é o que rege a radiodifusão em linhas gerais, é de 1962. 62. Ou seja, televisão, não havia TV a cores, não havia satélite, não havia rede. Naquela época, havia mais televizinho do que televisão no Brasil. Televizinho, para quem não se lembra, a maioria que não é daquela época, como se chamava simpaticamente os vizinhos que vinham assistir televisão na casa de quem tinha. Pois bem, havia mais televizinho do que televisão. Nosso código é dessa época. Ele não responde aos problemas. É evidente. E acumularam-se problemas imensos que não foram sendo resolvidos, que foram sendo encostados, que se fez uma gambiarra, fez um gatilho. Olha, não é só em favela que se faz gambiarra para puxar a TV por assinatura, não. Entende? A nossa legislação é um cipual de gambiarras porque não vem se enfrentando as questões de fundo. A isso se soma uma coisa. Nossos dispositivos constitucionais sobre comunicação, em sua maioria, não foram regulados até hoje. Ou seja, o Constituinte determinou uma série de questões e disse, é preciso lei para isso. 22 anos depois, o Congresso não votou lei alguma que regulasse isso. Alguma não. Quando algumas empresas de comunicação tiveram problemas de caixa, entende? Aí se votou a
a lei que regulou a questão do capital estrangeiro, porque era necessário capital com dinheiro lá fora. Mas, tirando isso, quando foi que se regulou a questão da produção independente, da produção regional, da produção nacional, da desconcentração das propriedades? Nunca. Fica tudo ali na prateleira, fica tudo na cristaleira. Eu acho que a hipocrisia é uma das piores coisas que pode haver na vida de uma pessoa e na vida de um país. Se nós achamos que não vale a pena, nós não queremos produção nacional, garantias para ela. Nós não queremos garantia para a produção regional. Nós não queremos garantia para que haja produção independente. Nós não queremos evitar a concentração excessiva da propriedade. Se nós achamos tudo isso, nós devemos revogar essa Constituição. Agora, isso está lá, e isso exige ser regulamentado. E o processo de regulamentação das comunicações eletrônicas é uma oportunidade para isso, e isso não pode ficar de fora. Tudo isso produziu que, em muitos aspectos, o que eu estou falando não é novidade para nenhum dos senhores que é do setor, que acompanha, seja da academia, de entidades empresariais, não empresariais, de legisladores, criou-se na área de comunicação uma situação que foi um pouco terra de ninguém. Todos nós sabemos que deputado, senador não pode ter televisão. Mas todos nós sabemos que deputados e senadores têm televisões através de subterfúgios os mais variados. Está certo? É evidente que está errado. Por que não se faz nada? Porque eu acho que a discussão foi sendo o tempo todo contida, foi sendo o tempo todo evitada, e agora é uma oportunidade para que se discuta tudo isso. Mas isso, vou dizer francamente aos senhores, o principal não é olhar para trás, é aproveitar e se fazer aquilo que devíamos ter feito, porque fazendo isso bem feito, poderemos, ao mesmo tempo, simultaneamente, olhar melhor para frente e para frente ser capaz de legislar de uma forma mais permanente, mais flexível, mais capaz, mais moderna, mais integradora, mais cidadã e mais democrática. Isso tem de ser feito através de um processo de discussão público, aberto, transparente. Tudo bem que a gente converse em separado, todo mundo conversa separado. Mas a essência da discussão não é como tal grupo econômico ou tal setor faz chegar seus pleitos, demandas, exigências, críticas, preocupações ao poder público. É como todos levam isso, abertamente, publicamente, de forma transparente na sociedade, e a sociedade escolhe e elege os caminhos que deseja seguir. Isso, basicamente, no local definido constitucionalmente, como local onde se produzem as leis e pode ser choque dos interesses, palco do choque dos interesses, que é o Congresso Nacional. O governo federal, ao trabalhar para produzir um anteprojeto de um marco regulatório, vê esse processo como um processo de discussão pública, aberta, transparente, que não é rápida, é complexo o assunto, são sensíveis os problemas, as reivindicações são grandes, os ressentimentos e os preconceitos monumentais de tudo que é lado, entende? Os fantasmas, entende? Passeiam por aí, entende? Arrastando correntes e muitas vezes impedindo que a gente ouça o que tem que ouvir. E isso só se dissolve em um debate público, aberto e transparente. Eu acho que nossa sociedade, apesar de alguns momentos de enorme tensão, de fúrias, é uma sociedade com uma grande vocação para o entendimento, para a discussão, para o debate, para acertar posições. E eu acho que esse debate, se nós formos capazes de nos livrarmos dos fantasmas e não deixarmos os fantasmas comandar a nossa ação, nós conseguiremos produzir um clima de entendimento e avançaremos muito nesse sentido. Isso interessa à sociedade. Essa discussão tem que ser travada frente a frente com a sociedade, porque isso interessa à sociedade. Isso não é uma discussão apenas sobre economia, sobre uma repartição de áreas ou cruzamento de áreas entre grupos econômicos e setores.
Isso diz respeito à comunicação, diz respeito à democracia, à criação de oportunidades, a uma sociedade de informação e conhecimento, à participação política, à produção cultural. E, para isso, a sociedade deve participar diretamente disso, e esse deve ser o pano de fundo em cima do qual se assentam as opções que o país terá de fazer. Quais são os princípios? Me perguntam muito, mas como é que está? Já vai ser uma ou duas agências? Vai fazer isso ou vai fazer aquilo? O governo está discutindo internamente no momento, suando para conseguir produzir algo ainda nesse mandato, para entregar à presidente eleita, a Dilma Rousseff, para que ela decida o que quer fazer. Se quer abrir para consulta pública aquele projeto, ou se quer trabalhar mais em cima do projeto, provavelmente é o que ela fará e tal, ela terá um ponto de partida, mas fará. Eu dizia ontem, e tenho dito, eu estou convencido de que a área de comunicação no governo da presidente Dilma terá, eu vou fazer uma comparação, mais ou menos o mesmo tratamento que teve a área de energia no primeiro mandato do governo Lula. No primeiro mandato do governo Lula, ou se estabelecia um marco regulatório para a energia que desse perspectiva, condição de planejamento, segurança jurídica, interferência da sociedade, que se criasse esse ambiente para que o investimento fosse retomado com a velocidade necessária, ou se produziriam apagões em série. Se fez a modificação, se produziu um novo ambiente regulatório e o Brasil, penando, se livrou do fantasma do apagão. Diferente é um dia caiu uma torre, etc., mas o apagão como carência da oferta de energia, isso parou de existir. Por quê? Porque se criou um novo ambiente regulatório e se definiu aquilo enquanto algo estratégico para o crescimento da economia naquele período. Comunicação é a mesma coisa agora. Ou se produz um novo marco regulatório, ou nós vamos perder o bonde de uma área crucial para o crescimento da economia, e mais do que o crescimento da economia, para o exercício da cidadania nos próximos 10, 20 anos. Porque não se chega lá de qualquer jeito, não se chega lá só com o mercado empurrando de qualquer jeito. É necessário debater, discutir, traçar políticas públicas, fazer regulação para que as políticas públicas sejam aplicadas e, em função disso, criar um ambiente que permita o investimento e permita que a sociedade se sinta portadora de direitos, não só como usuário, mas como cidadão. Isso é especialmente importante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, precisamos de uma discussão aberta, pública, transparente sobre isso. E eu queria convidar todos os senhores a, na medida do possível, eu sei que isso não é fácil, deixar os seus fantasmas no sótão, que é onde eles se sentem melhor. Os fantasmas, quando dominam as nossas vidas, de um modo geral, nos impedem de olhar de frente à realidade. Passa uma criança brincando, você não percebe como aquilo é lindo. Passa uma mulher bonita, no meu caso, você não olha, porque você está com os fantasmas na cabeça. Entende? Eu queria dizer aos senhores o seguinte, há crianças brincando, há mulheres bonitas, há situações interessantes, há possibilidades extraordinárias, há disposição política, mas os fantasmas não podem comandar o processo. Se comandarem, nós perderemos uma grande oportunidade. Se comandarem, nós não criaremos um ambiente de entendimento, mas perseveraremos num ambiente de confrontação. E isso não é bom para ninguém. Vamos nos desarmar, não da defesa dos interesses de cada grupo, evidente, de cada setor, continuarão defendendo, mas vamos nos desarmar entendendo. Sendo muito concreto, nenhum setor, nenhum grupo tem poder de interditar a discussão. A discussão está na mesa, está na agenda. Ela terá de ser feita. Ela pode ser feita num clima de entendimento ou num clima de enfrentamento. Eu acho que é muito melhor fazer num clima de entendimento. Eu vou repetir para vocês algo que eu falei na comissão organizadora da Conferência Nacional de Comunicação, quando determinadas entidades resolveram se retirar, um direito legítimo dela, da organização daquele processo, achando que estava tomando caminhos, eu acho que eles estavam equivocados, mas não quero discutir, isso é passado, eu estou olhando para frente, quero deixar bem claro. Mas vou repetir o que eu disse para eles. O governo federal tem consciência de que nesse processo de convergência de mídias é preciso
dar uma proteção especial à radiodifusão. E não faz isso porque tem nenhum acerto, não. Faz isso porque tem sensibilidade social. Tem essa opinião porque tem sensibilidade social. O sinal da radiodifusão é um sinal aberto, gratuito, que chega a todo mundo. E num país que, apesar dos enormes progressos dos últimos anos, ainda tem uma percentagem da população miserável ou uma grande percentagem da população pobre, ter um sinal de radiodifusão aberto, gratuito, em todo o território nacional, que chega a todos, é de extrema relevância. Então, temos essa sensibilidade. Temos a vontade de encontrar, dentro desse cipoal, que é o processo de convergência de mídias, caminhos que produzam isso. E eu vou dizer o que eu disse naquele dia aos representantes das organizações que tinham se decidido se retirar. Se não houver pactuação, se não houver um processo de discussão público, aberto e transparente, que coloque na mesa os interesses de cada um legítimos e se resolva eles à luz dos interesses nacionais, quem vai regular não é o debate, não é o mercado, não é o Congresso. Quem vai regular é o mercado. E quando o mercado regula, quem ganha é o mais forte. A radiodifusão, aquilo foi em 2008, o episódio, e eu disse a eles, a radiodifusão tinha faturado naquele ano, no ano anterior, aliás, foi no início de 2009, no ano de 2008 ela tinha faturado como um todo, o setor como um todo no Brasil, 11,5 bilhões. O setor de telecomunicações, no ano de 2008, tinha faturado em todo o Brasil 130 bilhões. Esses números, se eu não estou errado, evoluíram no ano de 2009 para 13 bilhões e um quebrado para a radiodifusão e algo próximo de 180 bilhões para as telecomunicações. Ou seja, grosso modo, o faturamento, hoje em dia, das teles, do setor de telecomunicações, é 13 a 14 vezes maior do que o faturamento da radiodifusão. E aí vale rádio, rede nacional de televisão, rádio do interior, todo mundo, pelo menos o declarado. Está aí. É evidente que se não houver regulação, se não houver a criação de mecanismos que entendam a importância da radiodifusão e sua importância social no país, ela será atropelada pelas telecomunicações. Eu costumo dizer, será atropelada por uma jamanta. Isso não é bom para o país. Isso não é bom para o povo brasileiro. Isso não é bom para a pessoa de classe C, D, E, entende, que não tem condições de ter acesso a outro tipo de comunicação eletrônica que precisa daquilo. Por isso mesmo, a regulação deve entrar nisso. Mas reparem só, para entrar, nós temos que entrar na discussão. Não dá para dizer, eu vou interdiçar toda outra discussão e essa daqui eu quero. Isso não existe. Aqui entre nós, ninguém é tão forte assim no Brasil para isso. Nem o governo federal, nem o setor de teles, nem a radiodifusão, nem a academia, ninguém é tão forte. Nós precisamos sentar na mesa e conversar. Sentar na mesa e conversar e produzir no local onde se votam e aprovam as leis, que é o Congresso Nacional, um texto que seja capaz de fazer um novo ambiente regulatório, um ambiente de convergência de mídias extremamente complexo, em mutação permanente, nós sejamos capazes de fazer isso lá. Entre os fantasmas, talvez o fantasma mais renitente, o fantasma que mais aparece, o fantasma mais garboso dessa discussão toda, seja a tese de que regulação é sinônimo de censura à imprensa. O governo Lula já deu provas suficientes do seu compromisso com a liberdade de imprensa. E deu em condições onde não teve a imprensa a seu favor. Na época do pensamento único era fácil. Eu quero ver é ser a favor da liberdade de imprensa, apanhando dia e noite da imprensa, muitas vezes sem amparo nos fatos, muitas vezes movido apenas pelo preconceito, muitas vezes movido apenas pela posição política desse ou daquele órgão, etc. Nenhum problema com liberdade de imprensa. Nenhum problema. O Brasil goza
de absoluta, de irrestrita liberdade de imprensa. Da minha parte, eu como jornalista e eu como militante político, que já aos 14, 15 anos lutava contra a ditadura, faço parte de uma geração que cresceu ansiando por liberdade de imprensa. Aprendeu o seu valor. Eu não estou entre aquele que lutou a ditadura em algumas circunstâncias. Eu lutei contra a ditadura do primeiro ao último dia da ditadura. Lutei pela liberdade de imprensa do primeiro ao último dia da ditadura. Então, a liberdade de imprensa não é algo que é uma circunstância que politicamente me convém ou não convém. É, como eu digo, é algo que vem da alma. Então, essa história de que a liberdade de imprensa está ameaçada, isso é uma bobagem. Isso é um fantasma. Isso é um truque. Porque isso não está em jogo. É importante qualificar. A liberdade de imprensa é a liberdade de imprimir. Ou seja, antigamente, quando não existia rádio, não existia televisão, a liberdade de imprensa significava o direito que cada pessoa que publicava um jornal tinha de imprimir o que quisesse. Hoje em dia, ela é mais ampla do que a liberdade de imprimir. Ela é a liberdade de divulgar, porque também entra em meios, não papel, não físico, e cada vez mais a liberdade de imprensa significará a liberdade de divulgar, de publicar. A essa liberdade não deve, não pode, não haverá qualquer tipo de restrição. Mas vamos com calma. Isso não significa que não pode ter regulação na sociedade. E eu estou seguro que os senhores ouvirão o relato das experiências dos diferentes países, todas as democracias. Estados Unidos é uma democracia. São uma democracia. O Reino Unido é uma democracia. Nossa República Irmã da Argentina é uma democracia. Portugal é uma democracia. Espanha é uma democracia. A Europa é uma democracia. Em todos eles há regulação de meios eletrônicos e isso não significa, por nada, que haja censura. Gostaria muito que os senhores, quando houver a fase das perguntas, perguntassem muito aqui aos expositores se a liberdade está ameaçada lá, porque existe regulação. Então, isso é uma discussão que é um fantasma. Ele entra na discussão, na verdade, para não se entrar na discussão. E é isso que eu acho que nós deveríamos, nesse debate, tentar ultrapassar e ir muito além disso. É verdade o seguinte, liberdade de imprensa, eu acho que às vezes é essa a confusão que existe. Não quer dizer que a imprensa não pode ser criticada, que a imprensa não pode ser observada, que a imprensa não pode ser alvo de críticas de quem quer que seja. Todos nós somos alvos de crítica. Aliás, quando temos uma atitude madura diante das críticas, de um modo geral, melhoramos com elas. Isso vale para a nossa vida doméstica, vale para a nossa vida profissional, vale para as empresas que alguns de vocês dirigem, vale para países, vale para o presidente da República, vale para o Papa. Ou seja, quando somos criticados e olhamos as críticas sem preconceito, em geral melhoramos com elas. Elas podem ser verdadeiras, podem não ser, mas isso é parte do jogo. Liberdade de imprensa, volto a dizer, já disse isso várias vezes, quer dizer que a imprensa é livre, não quer dizer que a imprensa é necessariamente boa. A imprensa erra. Erra muito. Eu, como jornalista, sei que a imprensa erra muito. Qualquer do jornalista que sabe aqui sabe que a imprensa erra muito. Os leitores, telespectadores e ouvintes sabem que a imprensa erra muito. E, de um modo geral, é capaz de distinguir, de separar o erro cometido de boa-fé, no afã de produzir a tempo uma informação para ser entregue ao público, da manipulação da notícia, que é produzida com qualquer outra intenção. Mas estão sendo submetidos às críticas dos telespectadores, dos ouvintes, dos leitores, todos os órgãos de imprensa. E também podem ser submetidos à crítica por outros órgãos de imprensa. A imprensa no Brasil, nos tempos heróicos, era um cacete só entre os jornais, eles brigavam o tempo todo. Entende? Isso não dizia que não havia liberdade de imprensa, dizia que havia liberdade de imprensa. Quer dizer, então, a crítica a erros da imprensa, a crítica a manipulações que certos órgãos eventualmente venham a fazer, isso faz parte da disputa política. E a liberdade de imprensa não está arranhada quando alguém critica um órgão ou outro da imprensa. Ao contrário, isso faz parte do ambiente democrático e com ele se deve aprender a viver e, se possível, aprender
a melhorar. Eu acho que se nós formos capazes de entender isso, nós vamos ter mais vozes se expressando. Porque o que se quer não é, onde tem liberdade de imprensa, se quer mais liberdade de imprensa. Onde se tem algumas vozes falando, o que se quer é mais vozes falando. Onde tem opiniões se expressando no debate público, o que se quer é mais opiniões se expressando no debate público. Onde se tem artistas e pessoas do povo produzindo cultura, o que se quer é mais artista e mais gente do povo produzir cultura. É mais, e não menos, que está em jogo nesse debate sobre o novo marco regulatório. Então, eu queria, para finalizar, novamente, agradecer a todos os senhores, agradecer especialmente aos palestrantes que vieram de tão longe aqui para nos brindar com a sua experiência. Estou seguro de que ela nos ajudará muito não apenas ao governo, mas a toda a sociedade brasileira a travar de uma forma madura um debate que já custou muito a chegar e que precisa ser travado o quanto mais cedo possível. Muito obrigado. Outro Olhar vai dar uma paradinha. Voltamos já com o Seminário Internacional. Encerramos o programa de hoje com a palestra do Harold Trachtenberg, que é da União Europeia e vai mostrar a experiência lá da Europa com relação à regulação de mídia. Continuamos com o Seminário Internacional de novembro de 2009. Informamos que a dinâmica do evento é a seguinte: cada palestra, que terá a duração aproximadamente de 30 minutos, conta com um moderador que apresenta o palestrante e o convida para subir ao palco. Ao fim de cada palestra, o moderador faz ao palestrante as perguntas que foram formuladas pelo público. As perguntas devem ser feitas por escrito no formulário que se encontra dentro da pasta do evento. É importante a identificação do formulador, já que todo o seminário está sendo gravado. Ao longo das palestras, as recepcionistas que estão nas laterais recolherão as perguntas. Contamos com o serviço de tradução simultânea. Aqueles que ainda não pegaram seus equipamentos, por favor, levante o braço para que uma de nossas recepcionistas providencie o aparelho. Todo este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV NBR e pela internet, pelo site www.convergenciademídiastudojunto.com.br. Dando início à primeira palestra, convidamos ao palco o senhor Eduardo Levi, diretor executivo da Telebrasil, Associação Brasileira de Telecomunicações, para moderar a palestra A Experiência da Regulação na União Europeia e apresentar o palestrante. Bom dia a todos. Eu posso dizer que eu represento a Jamanta, talvez. Mas, mais do que alguma coisa que possa atropelar, o que nós entendemos a Jamanta como uma coisa muito grande, que carrega 200 milhões de clientes pelo Brasil. E, paradoxalmente, ela é grande, pesada, mas é muito rápida. Queria, com prazer aqui, convidar o senhor Harold Trachtenberg, diretor de Políticas de Audiovisual e Mídias da Comissão Europeia, para fazer a sua palestra. Please. Harold Trachtenberg
ele possui formação em Direito. Desde 2007, é o chefe adjunto da Unidade de Políticas de Audiovisual e de Mídias na direção da Sociedade de Informação e Mídia da Comissão Europeia. Foi responsável pela revisão da Diretiva Televisão Sem Fronteiras. Atualmente, acompanha a implementação da Diretiva Serviços de Mídia e Audiovisual. Ocupou cargos no ensino universitário e no gabinete do primeiro-ministro austríaco, antes de trabalhar na Comissão Europeia, na sua representação em Viena. É autor de diversas publicações sobre direitos fundamentais, proteção de dados e direito de mídia. Com o senhor Harold Trachtenberg, sucesso. Obrigado. Good morning, ladies and gentlemen. Olá, todos. Por favor, vocês vão precisar dos seus fones de ouvidos. E perdão por não falar em português, mas a gente vai precisar mudar de língua aqui. Eu vou falar sobre a experiência europeia. Eu vou falar primeiro falar sobre as nossas instituições, falar sobre convergência. A primeira parte da minha apresentação é como a Europa vai fazer convergência. Eu vou fazer algumas prominências aqui sobre as regulações europeias de comunicação, e eu vou incluir alguns projetos políticos que estão na nossa agenda. E eu quero falar aqui, te dar uma imagem maior sobre o que a gente está fazendo na Europa e da política audiovisual europeia. Quando a gente fala sobre política audiovisual na Europa, é muito importante notar. Isso deveria mudar aqui. Aí, estamos aqui. É importante a gente notar que a gente é o único. A gente é uma instituição especializada. E eu estou falando sobre a regulação de audiovisual, que é muito importante, que a gente está movendo na Europa. A gente 23 línguas oficiais na Europa, mas tem outras línguas também faladas lá. E isso nos dá o fator que a gente não tem que lidar somente com a parte econômica, mas com a parte linguística também. A proposta universal é da gente estar ágil, a gente ser capaz de fazer as companhias ter as suas rendas e ter uma política boa de competição. Então a gente é o segundo maior, a segunda maior entidade no mundo de comunicação, também como quando a gente está falando de financeiramente e de tamanho também. E a coisa mais importante aqui, muito obrigado. A coisa mais importante a gente pegar, a gente tem um público grande. Claro que a nossa crise econômica que a gente teve que fazer leves transformações
Então agora a gente está tomando nossa comunicação, nosso sistema de comunicação para um ponto pré-crise. Mais de 7.000 serviços digitais on demand foram provados com as novas regulamentações europeias na área comunicacional. Então, especificamente na política audiovisual interna e externa, o que a Comissão Europeia está fazendo para a política audiovisual? A gente está... Isso tudo é sobre a concorrência de mercado e de serviços de telecomunicações. A gente tem que lidar com culturas europeias, não só europeias, mas mundiais, e a gente tem que lidar com comunicação, com as regulações, as leis de cada país. E isso é parte da nossa regulação, da nossa regulamentação. Deixa eu dar um pouco de... Eu gostaria de te dar algumas figuras aqui do que a gente está falando. Alguns problemas que a gente tem. O mercado americano, por exemplo, que filma mais de 350 filmes por ano. O que a União Europeia produz nesse ramo? Você pode descobrir alguma coisa, você pode descobrir o número. O fato é que é 3 vezes mais do que a América faz. Mas o dinheiro do filme depende de instituições, porque a gente tem as nossas barreiras linguísticas, porque a gente tem várias línguas que a gente tenta passar por isso. Os serviços de mídia diretiva foi inventado antes do primeiro instrumento, nos anos 80, e antes disso, e isso foi uma reação das modernizações tecnológicas que a gente teve ainda antes. O que foi a realidade nos anos 80 foi a modernização das nossas tecnologias comunicacionais, perdão. Então, a última revisão que a gente lançou em 2005 foi também uma coisa trazida pela tecnologia. A gente viu que a gente não podia ter Você precisa criar um campo igual de jogo para todos. Você precisa de um marco regulatório que propicie, assim como faz a televisão, todas as outras formas de delivery de conteúdo. E sejam dispositivos de qualquer forma, porventura, forem aparecer, inclusive as redes que as alimentam. Então, o propósito da última revisão era levar em consideração a convergência e chegar a uma situação que haja condições de igualdade para todos os envolvidos. Então, em conclusão,
foi provocado por tecnologia de satélites e também foi desenvolvido pela esta tendência à convergência. Agora nós estamos na fase de documentação e encontrando os elementos propícios entre os Estados-membros e a comunidade europeia. Eu disse que era uma diretriz, mas a forma europeia de implementar ou de legislar é através de diretrizes. E a ideia atrás de uma diretriz é tentar detectar a realidade dos objetivos, mas também para orientar os países membros de como eles podem alcançar os objetivos pretendidos. E essas diretrizes são adotadas em nível europeu pelas diversas instituições por as quais eu trabalho, que seria os órgãos que representam os interesses comuns. E é adotado um sistema bicameral na comunidade europeia, juntamente com os representantes de cada um dos países membros. Mas o marco geral que é fornecido e no setor de audiovisual, eles têm regras mais rigorosas e também são muito mais detalhados e muito mais rigorosos. O mercado interno e a ideia de uma diretriz é basicamente sobre essa ideia de país de origem. Quando você começa a entender a regulação do setor de audiovisuais na europeia, é como então você pode ter uma ideia melhor de como funciona a comunidade europeia. E quando um país membro segue essas regras então são distribuídas para todos os outros membros. Nós temos padrões mínimos e com esses padrões mínimos, aí tem acesso para todo o mercado interno europeu. E a mesma coisa com a diretriz. Nós acordamos os padrões mínimos e colocamos esses padrões mínimos na mesa de discussão para poder encontrar os elementos apropriados. Agora, qual é o equilíbrio propício? O que é que deve ser deixado para a União Europeia? O que é que tem que ser deixado para os países membros? Para poder também atingir os objetivos sociais. E isso tudo tem que constar na diretriz. Eu também mencionei o objetivo principal da última revisão da diretriz é para poder atingir essa neutralidade tecnológica. E o elemento principal ou principais de como que nós definimos isso, e então nós teríamos que então determinar o que já era coberto pela regulação europeia. E isso é muito diferente daquilo que nós tínhamos anteriormente. Então, de novo, o objetivo é neutralidade tecnológica, mas só cobrimos aquilo que é transmitido pelas redes de comunicação. Mas isso também exclui cinema e DVDs. O resto é tecnologicamente neutro. Então, é sobre um serviço que nossa base legal, nós não cobrimos sites da web privados. Ou, por exemplo, o vídeo de um casamento, talvez o cara postou numa plataforma de geração de conteúdos. Não. É serviços. Esse é nosso objetivo. O que era muito importante na Europa são a difusão de serviços públicos ou públicos em geral. Isso é relacionado à ideia de mídia e relacionado à ideia que deverá haver alguém que tenha responsabilidade regulatória sobre isso.
e principalmente e também em relação a plataformas plataformas geradas por usuários em que não há um editor atrás para poder editar esse conteúdo, e também para a divisão de programas para poder educar, informar e entreter o público em geral. Então, esses dois modos na qual pode ocorrer isto, linear e não linear. E a novidade, então, entra agora. Agora nós falamos sobre serviços lineares e não lineares. O linear seria a televisão tradicional e não linear seria aqueles sites de sob demanda que geram conteúdo nesse sentido. Então, nós temos esta abordagem dupla em nossa diretriz, que seria neutral, tecnologicamente falando, mas em nível da Europa também seria também em relação à disseminação pública e de serviço e de interesse público. Mas a regulação europeia não toca nisso. Cabe aos países membros de como será financiado e qual será o conteúdo da difusão pública. O que nós fazemos? Estabelecemos regras básicas que permitem que o mercado funcione. E não entramos e dizemos que esse serviço ou aquele outro serviço que você não pode mostrar aí no país. Isso é regulado em nível geral pela União Europeia, mais especificamente em cada país membro, para poder determinar para poder ter acesso ao mercado como um todo, aquilo que foi estabelecido em um único país membro. Agora, o que é agora? O que é que deve ser regulado da perspectiva da comunidade europeia? Isso é feito em 3 níveis. Nós temos regras que se aplicam a todos os serviços, lineares ou não lineares. Nós temos um segundo conjunto que só se aplica a serviços sob demanda e um que só se aplica a serviços lineares televisivos. Agora, no nível mais básico, nós temos todas essas provisões mais gerais sobre as definições, etc., que é menos importante para os senhores. Mas também temos um nível de obrigações básico que foi estabelecido, que foi, de nossa surpresa, que os legisladores acharam que deveria haver um conjunto comum de regras que se aplica para todos os serviços. E são limitações e regras quantitativas para a propaganda. E isso é uma das partes mais importantes do marco regulatório, que irei abordar depois. E também aborda acessibilidade a esses serviços para as pessoas que têm alguma forma de necessidade especial. Tem problemas de ouvir, ou de falar, ou problemas visuais. Para poder botar legendas ou outras formas de comunicação. Temos, então, normas nesse sentido, e as regras de propaganda também têm a ver com patrocínio. Também temos regras específicas em relação à proteção de menores e a promoção de conteúdo europeu, independentemente se é um serviço linear ou sob demanda. De acordo com a natureza do serviço, talvez tenha que ser feita uma distinção. E, além disso, para os serviços televisivos, ainda temos limitações da quantidade de propaganda, ou seja, há restrições quantitativas nesse sentido, e também tem direitos
pequenas inserções, e isso é uma reação àquilo que nós estamos vendo no mundo difusivo internacional, principalmente em relação a uma democracia. Nós podemos então disseminar o ganhador do Nobel ou um programa esportivo. Também precisa ser feito isso. E também tem que haver umas gravações em vídeos. Essa provisão permite que, para programas de notícias, que você tenha acesso a eles para serem utilizados em outros fins. Por exemplo, tem uma lista de eventos de importância maior, que deve ser em TV aberta, e também tem o direito de replay. Isso tudo é baseado nos preceitos constitucionais de liberdade de expressão. Nós temos duas referências aqui. Por um lado, nós temos artigo 10 da Convenção dos Direitos Humanos, e na nossa comunidade europeia nós temos regras, que temos a Carta de Direitos Fundamentais da Comunidade Europeia, que foi promulgado em dezembro do ano passado. Essas regras em relação à liberdade de expressão são fundamentais para nós e também nos obriga tanto em nível da comunidade como em nível de países membros. Agora, eu queria entrar um pouco mais em detalhes sobre dois aspectos onde há interesses econômicos muito grandes, mas também há interesses muito importantes por parte da sociedade. Primeira seria a comunicação comercial. Isto é essencial se você quiser ter um único mercado. Ao impor restrições em propaganda, você está colocando um limite na capacidade dos propagandistas de gerar renda. E quando nós determinamos padrões mínimos por um único mercado, isso não iria funcionar, porque você ia convidar essas pessoas para os congressos e aí eles iriam se distribuir pela Europa procurando o local melhor, onde haverá menos restrições em relação à propaganda. Mas, por outro lado, deve haver princípios que afetam a propaganda, principalmente regras quantitativas e cobrem diversas áreas. Tem uma proibição em tipos de técnicas, uma regra geral que a comunicação comercial tem que ser reconhecido como tal e também tem que respeitar a dignidade humana. Há uma proibição geral em produtos de tabaco e também remédios controlados. E há regras específicas de como se deve proteger menores e todas as formas de mídia audiovisual. Um elemento importante seria a propaganda para álcool, mas também no Parlamento Europeu introduziu uma nova provisão e em relação a comidas com alto teor de sal e gordura e açúcar. E também outro problema da sociedade que é obesidade. Na próxima edição do Outro Olhar, nós vamos mostrar ainda mais uma palestra desse seminário internacional que consideramos importante para a discussão da regulação da mídia no Brasil. Nós vamos mostrar a experiência argentina. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.